Fala pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Hoje eu tô chegando aqui para fazer uma costura de conteúdos. Um deles, a continuação da leitura de um texto curto do livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Se você não está acompanhando ainda, acompanhe lá na bio do meu Instagram, tem os links dos vídeos. E o tema que foi resultado de uma enquete que eu coloquei nos stories do Instagram na semana passada. Foi muito solicitado que eu viesse falar sobre raiva. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que a raiva é uma das emoções mais julgadas, né? Eu até fiz essa pergunta lá e as pessoas concordaram, né, de que existe sim um desconforto, uma certa ideia de descontrole emocional quando a gente está diante da emoção da raiva. E, naturalmente, né, se é algo que tem um julgamento negativo, a gente tende a querer esconder, a querer não enxergar e muito menos que alguém veja em nós esse sentimento. E o que mais acontece é que na tentativa muitas vezes de impedir que esse sentimento seja visto, ele transborda, né, e aparece em forma de alguns comportamentos mais agressivos, o que faz muitas vezes a própria pessoa ficar muito desconfortável na situação por ter se expressado daquela forma e também, né, deixa a outra pessoa numa situação desconfortável e ruim, né? Então bate ali um arrependimento ou reforça a ideia, né, de que o outro é culpado mesmo, então ele merece que eu me expresse dessa forma. Essa diferença vai se dar também pela personalidade, né, de cada um, a característica de personalidade de cada pessoa vai definir um pouco como que a pessoa se sente diante desse comportamento, né, onde ela expressa essa raiva. Mas aqui a gente precisa dizer que é possível sim lidar com a raiva de uma maneira saudável, né? Principalmente quando a gente entende o que ela está tentando nos comunicar. Toda emoção quer comunicar algo para nós, né? Toda emoção comunica a necessidade de uma ação, e essa ação não necessariamente é uma resposta agressiva, né? Mas também não necessariamente é uma não resposta, né? Uma ausência de resposta, uma tentativa de um controle total sobre essa emoção, né? Uma tentativa de não deixar escapar para que ninguém perceba. Então, o convite é para que você perceba como você lida com o sentimento de raiva, se ele aparece frequentemente ou não, né? Se quando ele aparece você fica desconfortável ou você reage dessa maneira, né, mais agressiva. Como tem sido essas experiências com o sentimento de raiva? Eu há pouco tempo, né, no meu processo terapêutico, também identifiquei o quanto o sentimento de raiva me deixa desconfortável e me faz, né, ter a tendência de reprimir, né, e o quanto isso me prejudica. Então, a raiva é uma emoção que sinaliza muitas vezes que nós estamos sendo sim violados, né, de alguma forma, que sendo desrespeitados, né, que os nossos limites estão sendo ultrapassados pelo outro e que nós devemos fazer alguma coisa em relação a isso, né? Então, isso não tem a ver, né, com a necessidade, né, de se relacionar com os outros. Muitas pessoas acabam se afastando de relações a partir dessa experiência da raiva, né? E a raiva é um sentimento, a raiva é uma emoção, como eu disse, né, que apenas comunica que algo precisa ser feito em relação
àquela situação que se apresentou, né? E que é preciso avaliar, inclusive, essa relação, esse vínculo com essa pessoa. Então, não é uma regra geral, né, para toda e qualquer sentimento de raiva, eu devo me afastar, mas talvez o pedido seja de estabelecer alguns limites ou até mesmo de sinalizar para o outro que ele ultrapassou, né? Mas que se houver o desejo real, né, verdadeiro de que a relação continue, isso é muito importante, né? Nós podemos vivenciar nas nossas relações diferentes sentimentos e ainda assim permanecermos nelas, né? Porque é isso que traz crescimento, aprendizagem, né? E nutre os nossos afetos positivos também. Quando a gente supera, né, uma diferença, quando a gente supera um posicionamento diferente em nome de um afeto verdadeiro que está ali na relação, né? Isso é muito importante, muito nutritivo para nós, né? Para nosso, para nossa autoestima, né? Para o nosso bem-estar emocional, né? Nós somos sim seres relacionais e precisamos estar na relação com as pessoas, porém dessa forma, né? Recebendo esses comunicados do nosso próprio organismo e aprendendo a lidar, né? Nos responsabilizando pelo que nós sentimos, ao invés também só de esperar que o outro mude, que o outro perceba, que o outro reconheça e peça desculpa, por exemplo, né? Se o sentimento surgiu em mim, então o pedido é meu, é para mim, né? É para que eu possa fazer alguma coisa com isso. Muitas vezes a pessoa nem percebeu, né, que ela ultrapassou um limite. Então é preciso avaliar cada relação e cada situação. E o convite do Haemin Sumin, né, quando ele faz esse texto, é para avaliarmos as nossas relações, né? E nos avaliarmos nas nossas relações, o quanto a gente busca, se é o nosso caso, né, de querer ter sempre razão, né, de querer estar sempre, ter a nossa opinião sempre considerada, sempre correta, né, de querer convencer as pessoas do nosso ponto de vista. Isso é completamente diferente da experiência, né, da raiva que vem de se sentir invadido, né, de ter um limite desrespeitado. É preciso se perceber também nas relações, né? Se a raiva não vem desse lugar, né, de que eu não aceito que o outro pense diferente de mim, que o outro faça uma escolha diferente da minha, né? Isso tem mais a ver com ego e pode trazer sim sofrimento se você não perceber e não cuidar desse aspecto também, né? Então, o convite do Haemin Sunim é: será, né, que vale a pena eu ter razão, né, ou ser feliz junto com as pessoas que são significativas, né, as pessoas que você tem um vínculo afetivo, né, que você nutre uma amizade, um carinho. Então, que possamos avaliar as nossas relações e nos cuidarmos, né, para cada vez mais melhorarmos a forma, né, de melhorarmos a maneira de nos expressarmos nessas relações, né, considerando a nossa necessidade. Considerar a nossa necessidade não é sobre ser egoísta, né, é sobre ser honesto com você, é sobre ser autêntico, né, de acordo com o que faz sentido para você e respeitando, né,
em primeiro lugar, as suas próprias necessidades, para que você também possa sim respeitar as necessidades dos outros, né? Isso sim é uma atitude mais humana de verdade, né? Diferente do ego, que quer ter razão o tempo todo, né? Então, fica aí o convite para essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo do comentário ficou maior que a própria leitura, mas eu acho que pode te ajudar a perceber melhor as suas experiências com a emoção da raiva. Um beijo e até a próxima.